4 dias antes do casamento da minha irmã, percebi que tinham sumido $13.000 da minha conta. Quando liguei para ela, disse: é dinheiro da família. Para de dramatizar. O noivo dela deu um sorriso de canto e completou: a gente merece coisas boas. Eu não disse nada. Naquela noite, cancelei tudo. E quando eles perceberam que o local da cerimônia já não estava reservado, foi tarde demais. 4 dias antes do casamento, acordei com 3 chamadas perdidas do meu banco. Pensei que fosse fraude, talvez alguém testando um cartão roubado ou tentando abrir uma nova conta em meu nome. Acontece. Mas então entrei no aplicativo e vi o número: $13.642. Sumidos. Não estava pendente, nem bloqueado, nem sinalizado. Apenas, desaparecido. Fiquei sentada na cama, ainda meio sonolenta, olhando para a tela como se fosse a conta de outra pessoa. Demorei uns 5 minutos para entender o que estava vendo. Depois verifiquei o histórico de transações e lá estava a transferência. A conta de destino parecia familiar. Familiar demais. Eu não queria acreditar, mas o nome estava bem ali: Tessun Lyons, minha irmã. O único motivo de ela sequer ter acesso era por causa dos nossos pais. Quando o fundo foi criado pelos nossos avós, eles insistiram que as 2 filhas tivessem acesso caso algo acontecesse. Na época, eu não me importei. Tinha 19 anos. Não estava pensando em uma futura traição. Mas então eu lembrei de um detalhe. Eu nunca tinha removido o acesso dela. Ela nunca o havia usado antes. Agora, ele saberia. Liguei para ela. Não atendeu. Mandei uma mensagem: você precisa me ligar. Depois outra: não, você tirou dinheiro da minha conta. 10 minutos depois, ela retornou a ligação. Soava irritada. Disse que eu estava exagerando, que aquele dinheiro era da família e que eu devia estar feliz por ela. Ao fundo, ouvi o noivo dela, Austin, rindo. Ele disse algo como: a gente merece coisas boas, como se estivesse orgulhoso do que fizeram. Essa foi a última coisa que ouvi antes de desligar. Eu não gritei. Não discuti. Não implorei pelo dinheiro de volta. Fiquei apenas olhando para a parede por um tempo, até começar a escrever uma lista. Eles não sabiam, mas fui eu quem pagou praticamente tudo do casamento. Fiquei em silêncio sobre isso, em parte porque não queria chamar atenção, em parte porque isso me fazia sentir no controle. Paguei o sinal do local da cerimônia, $8.000. Paguei o buffet, $5.200. Paguei as flores, o fotógrafo, a música e até as lembrancinhas de boas-vindas para os convidados. Tudo estava no meu nome. A ironia é que, o tempo todo, minha irmã agiu como se tudo viesse dos nossos pais. Ela nunca corrigiu ninguém. Apenas interpretava seu papel: a noiva perfeita, a caçula mimada, a filha querida. Enquanto isso, eu trabalhava 60 horas por semana, equilibrando meu emprego e o mestrado, só para manter tudo de pé. E eles roubaram meu dinheiro. Naquela noite, comecei a cancelar tudo. O local foi o mais fácil. O contrato estava no meu nome, e o restante do pagamento só seria feito na véspera. O mesmo aconteceu com o buffet. A florista ficou surpresa, mas foi profissional. Eu disse que entraria em contato novamente, talvez para um evento futuro. Os quartos de hotel foram liberados. O fotógrafo, na verdade, ficou aliviado, disse que tinha outro casal esperando por aquela mesma data. À meia-noite, o casamento já não tinha local, nem comida, nem convidados, nem plano B, mas ninguém sabia disso ainda. Tessa ainda estava postando contagens regressivas no Instagram, com bumerangues cheios de glitter mostrando os sapatos de noiva. Nossa mãe repostava a cada um. Ninguém fazia ideia. Passei os 2 dias seguintes agindo normalmente. Tessa não ligou mais. Provavelmente achou que eu tinha aceitado tudo, que tinha parado de ser andramática. Mas então chegou o ensaio. O plano era se encontrar no local da cerimônia na manhã de quinta-feira, ensaiar o casamento e depois ir para um brunch em família no centro da cidade. Todos estavam convidados, nossos parentes, os padrinhos da fraternidade do Austin, nossos vizinhos de infância. Um verdadeiro espetáculo. Todos chegaram por volta das 10 da manhã.
Eu já sabia exatamente como tudo aconteceria, porque 2 dias antes eu havia ligado para o local do evento e pedido para trocarem o código da porta. As placas foram retiradas. A equipe não estava lá. O portão do estacionamento, trancado. O prédio, silencioso e vazio. Depois fiquei sabendo que minha irmã apareceu usando um macacão branco, uma taça de mimosa na mão, esperando aplausos. Ficou parada do lado de fora, de salto alto, enquanto nossa mãe tentava ligar para alguém. Austin, pelo visto, passou de sorriso debochado a mudo, ele não gosta de parecer pobre. Quando finalmente perceberam que não era um mal-entendido, o pânico começou. Foi então que começaram a me ligar. Várias chamadas perdidas da Tessa, da nossa mãe, até do Austin. Meu pai mandou uma mensagem: "O que está acontecendo?" Eu não respondi, porque aquilo era só o começo. As ligações não pararam por 2 dias. Meu celular acendia a cada hora. Tessa, mãe, pai, até o Austin uma vez. Não atendi nenhuma. Eu não estava disposta a ser manipulada para acreditar que tinha exagerado ou, pior, ser culpabilizada para pagar tudo de novo. Eles acharam que meu silêncio significava hesitação. Não significava. No terceiro dia, minha mãe apareceu no meu condomínio. Sem avisar. Usou a chave de emergência. Eu esqueci de trocá-la de lugar. Quando entrei na cozinha, ela já estava sentada à mesa, como se fosse dona da casa. Começou a falar antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Disse que Tessa estava arrasada, que o casamento tinha saído dos trilhos, que os convidados estavam confusos. Repetia palavras como a mal-entendido ou em exagero. Esperei que ela me perguntasse o que tinha acontecido. Mas ela não perguntou. Em vez disso, perguntou quando eu iria consertar tudo, não se eu iria. Foi então que eu fiz uma única pergunta: "Você sabia que ela ia pegar aquele dinheiro?" Ela hesitou. Não por muito tempo, só o suficiente. E então respondeu que acharam que eu ficaria bem com isso, porque Tessa não tinha o suficiente e o casamento era importante. Ela é sua irmã, não é? Eu não disse nada. Fiquei apenas parada ali, em silêncio, até ela sair. Sem gritos, sem drama. Mas ela deve ter visto no meu rosto que dessa vez era diferente. Naquela noite, meu pai ligou. Começou com um tom neutro, mas acabou dizendo a mesma coisa. Que eles apenas presumiram que eu entenderia, que era só dinheiro, que Tessa estava estressada e não quis fazer mal a ela, não quis roubar, só roubou, disse ele, como se fosse uma piada. E ainda acrescentou que Austin tinha se oferecido para me dar um cheque quando eles se estabilizassem. Eu não respondi. Na manhã seguinte, finalmente enviei uma única mensagem para toda a família imediata: mãe, pai, Tessa e Austin. Um texto simples, sem emojis, sem explicação: "Vamos nos encontrar na casa dos avós amanhã. 12h." Nossos avós tinham ficado em silêncio durante toda essa confusão. Foram eles que criaram o fundo original quando éramos adolescentes. Criados na época da Grande Depressão, acreditavam em valores como ganho que você mantenha e em dinheiro se guarda em envelope, não em conta conjunta. Eles nos amavam, mas nunca foram de dar nada de graça. Eu sabia que marcar uma reunião lá teria peso. Seria um terreno neutro e mais difícil para Tessa distorcer a história. Quando cheguei, todos já estavam lá. Minha mãe andava de um lado para o outro. Meu pai estava no sofá, de braços cruzados. Austin, com seus óculos escuros dentro de casa, parecia um idiota. Tessa tinha o rosto inchado, parecia ter chorado, mas ninguém a consolava. Estava apenas sentada em silêncio. Então, meu avô pediu para eu falar. Não levantei a voz. Não me fiz de vítima. Apenas contei tudo. Disse que Tessa havia tirado mais de $13.000 de um fundo que não pertencia a ela. Que meus pais sabiam e não impediram. Que eu havia pago cada parte do casamento e, mesmo assim, eles deixaram todos acreditarem que o dinheiro vinha deles. Que mentiram, manipularam e esperavam que eu continuasse calada. Informei que o casamento estava cancelado de forma definitiva e que o nome de Tessa seria removido do fundo imediatamente. Dava para ouvir a respiração dela. Tessa não levantou o olhar. Austin,
Finalmente, tirou os óculos escuros e pareceu querer discutir, mas até ele sabia que não adiantava. Foi então que minha avó fez algo que ninguém esperava. Ela saiu da sala e voltou com um envelope branco. Entregou para Tessa e disse: "Nós tínhamos planejado dar isso a você no dia do seu casamento." Tessa abriu devagar. Piscou algumas vezes, olhou de novo, como se esperasse ver algo diferente. Então, minha avó completou: "Se você quer algo nessa vida, conquiste. Não roubando, não mentindo, e muito menos se escondendo atrás do dinheiro dos outros." Ninguém disse uma palavra. Depois de um tempo, Austin se levantou e saiu. Não esperou por Tessa, apenas foi embora. Sabia que tudo tinha acabado. Minha mãe ainda tentou argumentar, dizendo que talvez pudéssemos remarcar, fazer algo menor. Meu pai murmurou algo sobre estar envergonhado diante dos vizinhos. Eu não respondi. Apenas me levantei, agradeci aos meus avós e fui embora. Aquilo estava encerrado, mas as consequências estavam apenas começando. As primeiras 24 horas depois da reunião foram silenciosas, silenciosas de um jeito estranho. Acho que todos estavam esperando que eu mudasse de ideia. Tessa não ligou, não mandou mensagem. Austin sumiu completamente das redes sociais. E para um cara que costumava postar selfies na academia 3 vezes por dia, isso era praticamente um sinal de alerta. Foi então que tudo começou a desmoronar. Primeiro, o local do casamento fez uma postagem no Instagram agradecendo Sharon Lyons por liberar a data de 12 de outubro para outro casal merecedor. Tessa deve ter visto isso em minutos, porque antes do meio-dia o perfil dela estava completamente apagado. Nenhuma contagem regressiva, nenhuma prova do vestido, nenhum hashtag, apenas o nome dela, uma foto antiga com Austin em um barco e uma biografia nova, tirando um tempo para mim mesma. Claro. Depois vieram as mensagens, não dela, mas da família distante. Uma prima de San Diego me escreveu perguntando se era verdade que Tessa tinha pego o dinheiro. Uma tia em Ohio quis saber se ainda podia cancelar o voo. Uma amiga antiga da minha mãe me mandou mensagem privada dizendo que sentia muito e que sempre admirou como eu conseguia manter tudo sob controle. Eu nunca disse nada publicamente. Não precisava. A verdade já estava se espalhando sozinha. A parte mais irônica? Os fornecedores que Tessa e Austin tentaram recontratar recusaram todos. O local estava reservado. A florista se negou por motivos éticos. O buffet apenas respondeu que a agenda estava cheia. Mas eu sabia o real motivo: ninguém queria lidar com aquele drama familiar de novo. E então, um por um, os problemas começaram a se acumular para Tessa e Austin. A conta conjunta que eles tinham foi encerrada. Aparentemente, Austin tentou usá-la para dar entrada em um imóvel que andava exibindo para os amigos. Só que, sem o meu dinheiro bancando o orçamento, a conta estava no vermelho. Bem no vermelho. Ouvi de alguém do círculo dele que estava tentando pegar emprestado de um amigo que já tinha lhe emprestado dinheiro para consertar o carro e nunca recebeu de volta. A fama corre rápido. Foi aí que meus pais começaram a ligar de novo. Meu pai tentou o clássico discurso de culpa disfarçada de reconciliação. Disse que a família não fica brava para sempre, que eu devia seguir em frente e que já era hora de nos sentarmos para curar as feridas. Eu disse, não. Por quê? Expliquei que aquilo não era um rancor, era um limite. Foi então que minha mãe se envolveu. Ela me mandou um e-mail, um texto longo, tentando justificar que só queriam que as duas filhas se sentissem apoiadas e que, se pudessem voltar no tempo, fariam tudo diferente. Mas o tom era o mesmo de sempre, mais sobre a vergonha deles do que sobre a minha traição, mais sobre os convidados fazendo perguntas do que sobre o fato de a própria filha ter sido roubada. Não respondi. Em vez disso, pedi ao advogado do fundo que enviasse cartas formais para todos. Tessa foi oficialmente removida da conta, e uma salvaguarda financeira foi implementada. Ninguém toca em um centavo sem passar por mim. 3 dias depois, meus avós me chamaram para o chá da tarde. Não disseram muita coisa, apenas perguntaram como eu estava lidando com tudo. Eu disse que estava cansada, mas com a cabeça clara. Antes de eu ir embora, o vovô me entregou um cheque. Era no valor exato do que Tessa havia tirado e um pouco mais. Balancei a cabeça, recusei. Disse que não queria.
Ele respondeu: você não deixou que ela tirasse o seu futuro. Isso vale mais do que o dinheiro. Então sorriu e acrescentou: mas aceite o cheque, só por precaução. Vai que ela tenta de novo. Depositei no dia seguinte. Não porque eu precisasse, mas porque eu merecia. Cerca de uma semana depois da reunião com meus avós, as coisas começaram a se acalmar, ou pelo menos parecia. Tessa havia sumido das redes sociais. Meus pais estavam me evitando. E eu estava aproveitando aquela rara sensação de paz depois da tempestade, o tipo de silêncio que pesa, mas também liberta. Até que, numa tarde de quinta-feira, recebi um e-mail do departamento de RH da empresa. Dizia que havia sido registrada uma denúncia formal contra mim por conduta antiética relacionada à gestão financeira. O remetente era anônimo, mas as provas anexadas, capturas de tela da conta do fundo, extratos parciais e até minha assinatura de e-mail corporativo deixavam óbvio quem tinha enviado. Tessa. Fiquei sentada à mesa, encarando a tela. Eu trabalhava com finanças. Era boa no que fazia. Minha reputação era a única coisa que eu havia construído inteiramente sozinha e agora ela estava tentando tirar isso também. A ironia era que as provas em que ela enviou não provavam absolutamente nada. Ela tinha recortado trechos dos meus extratos do fundo e misturado com capturas de uma antiga conta conjunta da família que nem existia mais há anos. Mas, para qualquer pessoa que não soubesse o contexto, aquilo parecia suspeito bastante para justificar uma investigação. Levei 2 dias e 3 ligações com o setor de compliance para resolver tudo. Eles perceberam que era sabotagem pessoal, não fraude. Mas a vergonha foi real. Meu chefe até me chamou para conversar em particular e perguntou se eu estava bem. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou, o que antes era raiva virou algo mais frio. Percebi que Tessa não estava envergonhada. Ela estava revidando. Naquele fim de semana, meus avós organizaram o tradicional almoço de domingo. Seria a primeira vez que todos se viriam novamente desde o cancelamento do casamento. Eu quase não fui, mas minha avó me ligou pessoalmente e pediu que eu fosse. Ela parecia tranquila, então decidi ir. Quando cheguei, todos já estavam lá. Tessa estava sentada ao lado da mamãe, impecável, cabelo cacheado, suéter branco, sorriso educado, como se nada tivesse acontecido. Austin, no entanto, não estava presente. Meu avô estava quieto. Quieto demais. E eu sabia que isso significava que ele tinha descoberto alguma coisa. Depois do almoço, enquanto todos fingiam civilidade, minha avó disse que queria mostrar algo. Foi até o escritório e voltou com uma caixinha, daquelas em que ela guarda documentos da família. Colocou-a sobre a mesa e abriu. Lá dentro havia e-mails impressos da Tessa. Aparentemente, na semana anterior ao casamento, Tessa tinha mandado um e-mail pedindo um empréstimo de $15.000 para cobrir custos inesperados. Alegou que eu havia prometido pagar, mas voltado atrás, e que ela precisava proteger o sonho dela. Mas aí veio a reviravolta, minha avó tinha respondido. E a resposta foi um não. Ela escreveu que o dinheiro nunca deveria vir antes da honestidade e que, se Tessa queria um grande casamento, deveria esperar até poder bancar um por conta própria. Quando minha avó terminou de ler a troca de e-mails em voz alta, o silêncio tomou conta da mesa. O rosto de Tessa ficou pálido. Meu avô se inclinou para a frente e disse, em voz baixa: você nos pediu dinheiro antes mesmo de pegar o dela. Tessa tentou negar, mas minha avó tirou da caixa uma cópia impressa do comprovante de transferência que eu havia entregue. A data coincidia exatamente com o dia seguinte ao e-mail. O silêncio que se seguiu foi devastador. Nem minha mãe a defendeu. E então veio a segunda reviravolta. Austin havia entrado em contato com meu pai no início daquela semana não para se desculpar, mas para pedir o reembolso do suposto depósito que ele havia feito para a lua de mel. Só que, ao verificar, meu pai descobriu que o tal depósito tinha sido cobrado no meu cartão de crédito. Não o dele, nem o da Tessa. De algum modo, Austin havia usado as informações salvas de um site de reservas que todos nós tínhamos utilizado anos atrás para uma viagem em família. Foi nesse momento que todos perceberam, os dois vinham roubando de mim muito antes dos $13.000. Meu avô se levantou, caminhou até a escrivaninha e pegou outro envelope. Entregou-o para mim. Dentro havia cópias de documentos e uma carta informando que ele já tinha conversado com o advogado da família.
O fundo fiduciário agora estava completamente separado. A minha parte havia sido transferida para uma nova conta, apenas em meu nome. O acesso de Tessa foi permanentemente revogado, e qualquer futura herança dela ficou vinculada a cláusulas de integridade financeira, ou seja, se ela voltasse a roubar, perderia tudo. Minha avó não olhou para ela. Apenas disse: às vezes, o amor precisa de distância para se curar. Tessa se levantou e foi embora sem dizer uma palavra. Minha mãe tentou segui-la, mas o vovô a impediu. Deixe-a ir, ele disse com firmeza. Naquela noite, recebi uma última mensagem de Tessa. Apenas uma linha. Você acha que venceu, mas vai ver em quem as pessoas realmente acreditam. Eu não respondi. Não precisava. Na manhã seguinte, o primo de Austin, aquele que tinha emprestado dinheiro a ele, publicou no Facebook capturas de tela de conversas entre Austin e Tessa, discutindo sobre quem tinha estragado tudo. Espalhou-se rápido. Todos viram quem eles realmente eram. A melhor parte? Minha avó nem tinha Facebook. Ela soube de tudo pelo grupo da igreja. E foi nesse dia que a família parou de fingir que estava tudo bem. 2 semanas depois do vazamento das conversas, tudo dentro da nossa família mudou, embora ninguém dissesse nada em voz alta. Era como se um pânico silencioso tivesse se espalhado pelo grupo da família. Minha mãe parou de postar frases inspiradoras. Meu pai parou de fingir que não sabia o que estava acontecendo. E Tessa, bem, ela simplesmente voltou a morar na casa deles. Sem casamento, sem noivo, sem pedido de desculpas. Apenas apareceu e ficou, como uma criança que quebrou algo e espera que alguém venha limpar a bagunça. Comecei a receber mensagens novamente, não da Tessa, mas da minha mãe. Ela me convidou para jantar, depois para tomar um café. Em seguida, deixou uma mensagem de voz dizendo que sentia falta de como as coisas eram antes. A mulher não havia dito uma única palavra sobre o que Tessa fez. Nenhuma. Então veio a carta. Chegou numa quinta-feira, em um envelope branco, sem remetente, enviado de um escritório de advocacia a 3 cidades de distância. Eu não estava esperando nada oficial, então abri ali mesmo, no balcão da cozinha, enquanto esquentava uma sopa. Era uma solicitação formal para uma mediação voluntária sobre o reembolso das despesas do casamento. Em resumo, Tessa queria que eu a reembolsasse pelo dinheiro que gastei. O dinheiro que ela roubou. O casamento que eu cancelei. Os fornecedores que eu contratei. A explicação era absurda. Ela afirmava que eu havia me oferecido para financiar o casamento como um presente e depois voltado atrás após uma desavença pessoal. Pedia metade dos custos de volta, alegando que ela e Austin haviam investido emocional e financeiramente no evento. Emocional e financeiramente. Foi assim que ela escreveu. A audácia era tamanha que quase ri. Em vez disso, li cada linha da carta com atenção, verifiquei o nome do advogado e depois a guardei em uma gaveta. Na manhã seguinte, marquei uma reunião com o advogado, não o antigo da família, um novo, escolhido por mim. Juntamos todos os recibos, reservas e comprovantes de reembolso. Até imprimi capturas de tela das mensagens entre Tessa e Austin, só por precaução. Depois enviei a ela um único e-mail, com apenas uma frase. Se eu receber mais algum aviso legal seu ou de qualquer pessoa que a represente, o próximo a quem você ouvirá será um juiz. Ela nunca respondeu. Mas meu pai respondeu, à sua maneira. Apareceu no meu escritório 2 dias depois, sem avisar, segurando um envelope simples. Minha assistente achou que fosse um cliente. Quando saí para encontrá-lo, ele não tentou conversar. Apenas me entregou o envelope e foi embora. Dentro havia uma carta escrita à mão e uma cópia da escritura da casa deles. Eles tinham tirado o nome da Tessa da escritura. Isso me atingiu mais forte do que eu esperava. Meus pais vinham acobertando tudo o que ela fazia desde que éramos adolescentes. Multas de trânsito, notas ruins, cheques sem fundo, até uma vez que ela foi pega dirigindo embriagada, eles resolveram tudo. Eu sempre fui a responsável, a que tinha que consertar as coisas, a que nunca ganhava o benefício da dúvida. Mas agora, pela primeira vez, eles estavam traçando um limite. Pela primeira vez, eu não era a única. O bilhete dizia: não podemos desfazer o que aconteceu, mas não vamos deixar que continue acontecendo.
você merecia mais de nós, e agora entendemos isso. Eu não liguei para ele. Não sabia o que dizer. Não estava com raiva, só cansada. No domingo, meus avós me convidaram para ir até a casa deles. Só eu, mais ninguém. Não falamos sobre toda a confusão. A vovó preparou chá, e o vovô sentou com uma pasta manila no colo. Dentro havia documentos atualizados. O fundo fiduciário agora estava totalmente separado, legalmente, de forma permanente e limpa. Eu era a única beneficiária da minha parte. O acesso da Tessa havia sido completamente apagado. Então, o vovô me entregou outra coisa, uma cópia de um extrato bancário de uma conta poupança da qual eu nem sabia. Meu nome estava lá. Ele disse que haviam aberto essa conta 3 anos antes, em segredo, porque já tinham visto o suficiente para saber que, um dia, eu talvez precisasse de proteção da minha própria família. Eu não chorei. Não os abracei. Apenas ficamos ali, tomando chá, enquanto o peso de 15 anos lentamente se dissipava. Quando eu estava saindo, a vovó me entregou uma foto antiga, uma imagem borrada de um recital de piano, quando eu tinha 12 anos. Eu estava ao lado da Tessa. Ela segurava o troféu. Eu, apenas o certificado. Ela sorria. Eu parecia querer desaparecer. A vovó disse: nós vimos mais do que dissemos, Sharon, mas agora estamos dizendo. Mais tarde naquela noite, olhei o perfil da Tessa nas redes sociais. Ela havia reativado a conta discretamente. Nenhuma menção ao casamento, nem ao Austin, apenas uma foto de um pôr do sol desfocado com a legenda, recomeçando. Sem mais toxicidade. Foi a confirmação que eu precisava. Eu a deixei de seguir e, em seguida, bloqueei. Sem briga, sem mensagem, sem últimas palavras, apenas silêncio. E dessa vez, o silêncio era meu. 1 mês se passou. Nenhum casamento, nenhuma remarcação, nenhuma nova data, nenhuma foto, nenhum noivo. Tessa continuava morando na casa dos meus pais, mas até eles haviam parado de fingir que tudo estava normal. Minha mãe começou a dizer às pessoas que estava se afastando da vida social para apoiar a filha. Meu pai estava mais calado que nunca. Quando falava, eram frases curtas, medidas, como se estivesse se controlando para não dizer algo de que se arrependesse. Eu não os vi mais. Eu não atendi às ligações. Mantive distância. E, pela primeira vez, eles respeitaram isso. Achei que tudo finalmente tinha sido resolvido, que o caos havia ficado para trás. Mas então recebi uma mensagem de alguém que eu nunca esperaria. Era da mãe do Austin. Ela me encontrou por meio de uma amiga em comum e mandou uma mensagem curta perguntando se eu tinha um tempo para conversar. Eu respondi que não. Ela insistiu: não estou pedindo por ele. Só quero entender no que meu filho se meteu. Contra o meu melhor julgamento, atendi a ligação dela no dia seguinte. E o que ela me contou mudou completamente tudo o que eu pensava saber sobre aquele relacionamento. Austin vinha mentindo para as duas famílias, não só sobre dinheiro, mas sobre praticamente tudo. Ele havia contado à mãe que eu o perseguia anos atrás, que eu era obcecada, ciumenta e que tinha tentado sabotar a felicidade dele porque não conseguia superá-lo. Ela acreditou, até encontrar as mensagens, capturas de tela que a Tessa tinha esquecido de apagar em um tablet compartilhado. Eram mensagens do Austin para mim, cheias de flertes e insinuações, de quando eles tinham acabado de começar a namorar e ele ainda tentava ficar comigo escondido. Eu o rejeitei várias vezes, mas, claro, ele nunca contou isso a Tessa. Aparentemente, quando o casamento desmoronou, ele entrou em pânico. Disse à mãe que eu tinha planejado tudo para destruí-lo, que eu era invejosa, amarga e queria atenção. Foi aí que ela começou a investigar. E então descobriu outras mentiras, dívidas que ele havia escondido, dinheiro que pegou emprestado e nunca devolveu, até uma proposta de emprego falsa que inventou para justificar 6 meses sem trabalhar. Ela estava furiosa. Não comigo, com ele. Agradeceu por eu não ter me envolvido com ele quando tentou. E disse, com todas as letras, queria que meu filho tivesse conhecido uma mulher como você, em vez de manipular uma. Eu não soube o que responder, mas aquilo confirmou algo que eu sempre senti: aquele homem era um problema desde o início. E, de alguma forma, a Tessa havia escolhido defendê-lo, em vez da própria irmã.
Nunca mais ouvi falar da Tessa depois disso. 3 semanas depois, meus avós organizaram um jantar tranquilo, só eles, eu e uma prima que estava visitando de fora da cidade. Sem drama, sem menções ao passado. Apenas um recomeço. No final da noite, meu avô me entregou um último documento. Uma linha em negrito se destacava: o fundo agora está permanentemente e legalmente fechado para todas as partes, exceto Sharon L. Lyons, sem acesso futuro, sem revisões, sem brechas, sem mais votos familiares. Era meu. Depois que todos se despediram, minha avó me chamou de lado. Perguntou se eu estava bem. Eu disse a verdade, eu estava. Não era só o dinheiro que eu tinha recuperado minha voz, meus limites, meu espaço e um corte limpo com o ciclo que passei a vida achando que precisava suportar. Quanto a Tessa, ela nunca marcou uma nova data de casamento. A história acabou se apagando. Os convidados seguiram em frente. O Instagram dela permaneceu em silêncio. Da última vez que olhei, e não vou fingir que nunca olho, ela estava trabalhando meio período em uma boutique e postando frases enigmáticas sobre autoconhecimento. Ninguém nunca a reembolsou. Ninguém se ofereceu para organizar outra festa. Até meus pais pararam de tentar retratá-la como vítima. Silenciosamente, começaram a deixar ir a versão dela que sempre quiseram que existisse.